Cada um de nós chega à casa por uma razão, né? Cada um de nós tem suas razões. Alguns já chegamos para agradecer. Chegamos pelo prazer de estarmos aqui juntos. Mas muitos outros vêm em busca de um apoio, de um socorro, de uma corrigenda. E nós, então, somos filhos de Deus. Cada um de nós aqui presente, sabendo estar presente, sabendo absorver da palestra todos os eflúvios de luzes que provêm desses espíritos amigos que aqui trabalham conosco, se nós soubermos silenciar o nosso interior e receber da palestra esses eflúvios, nós sairemos de certo bem diferentes do que chegamos. Vamos então buscar a paz. Vamos receber esta paz. Jesus está no leme e nós não podemos esquecer disso. Não podemos nos distanciar disso. Gostaria que a menina viesse fazer a página. Boa noite a todos. A página é de André Luiz, do livro O Espírito da Verdade. Se você fizer força. E tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Diz você que não mais suporta o amigo desajustado. Mas se fizer força no exercício da tolerância, é possível consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Diz você experimentar imenso cansaço diante do chefe atrabiliário e inconsequente. Contudo, se fizer força, sustentando a paciência, obterá nele ainda hoje um amigo fiel. Diz você que não adianta ensinar o bem. No entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva. Entretanto, se fizer força na sementeira da educação, transfigurará o seu verbo em facho de luz. Diz você estar desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão. Mas se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade, avançando em serviço e merecimento. Diz você que conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se à retirada para o repouso justo. Contudo, se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. E se fizermos força para viver, segundo os bons conselhos que articulamos para uso dos outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. Então a página ela vem trazendo, né, a necessidade da gente se esforçar mais para continuar vivendo, para cumprir o nosso papel aqui nesse planeta, com pequenas ações que vão fazer uma grande diferença, né? Boa palestra a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto
nos desligando daqui e vamos pensar na natureza. Vamos nos transportar para uma mata virgem, buscando o refrescor das árvores, a beleza do verde. E ali estaremos reconfortados, porque através da natureza estaremos recebendo a força que provém da seiva de todas as árvores. Vamos encontrar Jesus. Vamos encontrar com Ele. Senhor Jesus, amigo de todos os instantes, amigo querido nosso, aqui estamos, Mestre, um pungilo de filhos teus. Somos todos necessitados e trazemos essas necessidades em nossas mentes, em nossos sentimentos, Senhor. Aconchegados a teus pés, queremos dizer, Senhor, cuida de nós, zela por nós, Senhor, porque já estamos enfraquecidos pelas preocupações tão grandes, Senhor. A vida aqui na terra está sendo muito difícil, Mestre. 1000 preocupações, quando não é a saúde física, é a espiritual, Senhor. Precisamos de paz, de lenitivo. Precisamos de Ti, Senhor. Ampara-nos, mas também Te pedimos, faz de nós um instrumento Teu, um instrumento da Tua paz, da Tua luz, para que possamos também servir-te na medida de nossas possibilidades. Queremos sair hoje, Senhor, daqui reabastecidos de energias, no sentido de auxiliar a todos que precisarem e se aproximarem de nós. E assim, viemos pedir-te a permissão para que, em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo em nome de Deus, que nós possamos estar dando início à reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós teremos o estudo da noite com o nosso companheiro João. Primeiramente, agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, também aos bons espíritos, aos amigos incondicionais que nos suportam. Agradecer a Tiago Acira, toda a diretoria da casa e a todos vocês. E, mais uma vez, tarefa em glória, hein? Aprendendo a perdoar. Eu vou dar licença, vai chegar Jesus, que ele já sabe como fazer, para a gente poder aprender realmente a perdoar. Não é? Mas a gente pode, pelo menos, tentar imaginar, né, como é que se aprende a perdoar. E para aprender alguma coisa, a gente tem que saber o que é essa coisa, né? Perdão. O que é o perdão? Se fala muito
em perdão. A gente, quando lê a respeito do perdão, vai estudar a respeito do perdão, a gente vê inúmeras opiniões do que é o perdão. O perdão é esquecer as ofensas. Mas aí a gente não vai aprender. Porque quando a gente, por exemplo, comete um erro, nós temos um, entre aspas, defeito em nós não podemos eliminar os defeitos que estão em nós, porque aquilo faz parte da nossa evolução. O que nós temos que fazer é transformar o defeito em qualidade, a invirtude em virtude. Porque nós não podemos esquecer tudo o que nós aprendemos desde que nós fomos criados. Está gravado em nós, está tudo gravado em nós. Então não esquecemos, não deixamos, não retiramos de nós. O que nós fazemos é uma modificação íntima do que é errado para o que é certo, do que é paixão para o que é amor, do que é vício para o que é virtude. Então essa é a mudança. O perdão é a mesma coisa. A gente não pode esquecer as ofensas, as mágoas. Nós temos que aprender a modificar o resultado disso dentro de nós. Porque nós nunca vamos esquecer que alguém nos machucou. Nunca. Será que Jesus esquece quem pregou o cravo na mão dele ou no pé? Não, ele sabe quem foi. Só que qual é a reação dele em relação àquilo? É esse o ponto que nós devemos pensar. O perdão, ele é utilizado na Bíblia como um elemento de amortecimento da raiva, da mágoa, do ódio. Ou seja, nós vamos olhar para a pessoa e são vários estágios, né? O perdão são vários estágios, não é um só tipo de perdão. Tem aquela que a gente olha e fala assim, eu te perdoo. Alguém falou lá atrás para mim, quando eu cheguei, eu te perdoo, mas eu quando for passar pela rua e você estiver vindo na calçada, eu vou para o outro lado, né? Ou então, eu perdoo, mas a justiça de Deus não falhará. Grande perdão nosso. Eu perdoo, mas não esqueço. Esse está certo, né? Perdoa, mas não esquece. É verdade. Só que tipo de perdão é esse? O perdão é algo muito profundo. É algo que requer um trabalho dentro de nós e não fora de nós. André Luiz diz que o ódio é o punhal apontado para o peito de quem odeia. Quem não perdoa, na verdade, não é que não está perdoando o outro, não está perdoando a si próprio. Tem um textozinho, uma mensagem que diz o seguinte, que nós tomamos veneno para tentar matar o outro. É impressionante, mas é verdade. Toda vez que a gente se magoa, se ira, fica com raiva de alguém, nós estamos tomando veneno, estamos nos envenenando, estamos colocando coisas nocivas para dentro do nosso organismo. E a ciência hoje, antigamente se falava o seguinte, existem algumas pouquíssimas doenças psicossomáticas, né, doutor Marcos? Antigamente eram pouquíssimas, né? Psicossomática, o que é isso? São aquelas doenças que nascem na psique, né, na mente, e são transmitidas para o corpo, para o soma, para o corpo humano. Depois a ciência veio e falou, muitas doenças são psicossomáticas, já não são mais poucas, são muitas. E hoje já tem um grupo de cientistas dizendo o seguinte, todas as doenças são psicossomáticas, porque tem a sua origem na mente, no pensamento. Ou seja, nós somos os controladores, nós somos aqueles que damos as ordens para os trilhões de células que existem em nosso organismo. Quando a gente diz para o organismo, ou para algum ponto do organismo, adoeça, esse ponto adoece, não tenho dúvida. Ah, mas tem as influências de alimentação,
tem as influências de ambiente, né? Nós estamos expostos aí a vírus, bactérias, etc. Como é que fica? Fica da seguinte forma: quando você está bem psicologicamente, você tem o teu organismo todo funcionando de uma forma positiva, ou seja, todos os... Eu acho que não é só o Dr. Marcos que está aqui como médico, não. Por favor, me corrijam, eu não sou médico. Leucócitos, não é? Que são os protetores do organismo, eles vão trabalhar para combater as enfermidades que existem dentro do nosso corpo físico. Eu me lembro da minha mãe, que desencarnou em 2005, que ela teve um choque muito grande, uma decepção muito grande, e uma semana depois ela teve uma inflamação, uma infecção no braço avassaladora, e ela, desde que começou a sentir os sintomas até o momento de desencarne, se passaram 12 horas. E aí o médico depois conversou comigo e falou, e eu falei, mas ela não teve corte, não se machucou, nada. Aí ele disse, mas a imunidade dela estava muito baixa, e nós temos dentro do nosso organismo vários corpos, vários agentes que ficam só esperando uma oportunidade da guarda baixar para atacar. Então foi isso que aconteceu com ela. E é isso que acontece com cada um de nós. Cada um de nós, quando surge uma doença, é exatamente provocado porque nós, em algum momento, ou demos a ordem para a doença, ou deixamos de dar a ordem para combater a doença. Poxa, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu faço isso mentalmente? Primeiro, vamos fazer um parágrafo. Uma pausa, vamos mudar um pouquinho. Vamos pensar em Jesus. Jesus, espírito puro. Né? Aquele espírito que já evoluiu ao ponto de chegar à perfeição, e ele já é um espírito puro. Outro dia estávamos conversando, um grupo de vamos dizer assim, pessoas que gostam de estudar o Evangelho, e de lá eu sou o mais novinho que tem, né? Tem um tal de Gerson Simões Monteiro, tem outros mais, e o pessoal, né, que tem um conhecimento, a gente fica só babando, olhando para eles, mas tudo bem. E aí nós chegamos à conclusão, no final, de que Jesus nunca pegou nenhuma gripe. Nada. Não se tem relato. Nem nos evangelhos, nem em Flávio Joséfo, que é um historiador, é o único que fala de Jesus, em Jesus, melhor dizendo, na história. Ele não era religioso, mas ele fala no contexto daquele livro História dos Hebreus, que é editado, vendido pela CPAD, aquela editora da Assembleia de Deus, e ele fala em Jesus. Então, em momento nenhum, nem nos evangelhos, nem nos historiadores, e o Flávio Joséfo é o maior deles nesse aspecto de Jesus, eles não citam nenhuma doença que Jesus teve, nenhuma encravada, nem conjuntivite, resfriado, viu, Tiago? Resfriado, não é? Nós ainda estamos sujeitos a isso. Aí, de vez em quando, aparece uma gastrite, né? Um aquilo, um monte de iose que tem por aí. Então, isso tudo é, na verdade, fruto da nossa mente, e nós sabemos que nós somos espíritos, nós não somos o corpo físico, né? Lembrando do psiquiatra Brian Weiss, que escreveu Muitas Vidas, Muitos Mestres, entre outros livros maravilhosos. Ele diz o seguinte: nós não somos corpos físicos tendo experiências espirituais. Nós somos espíritos tendo experiências físicas. É muito diferente. Brian Weiss, Patrick Drouot, Raymond Moody, são vários pesquisadores, técnicos e cientistas que pesquisaram a fundo todo o processo, tanto da desencarnação, quanto daquela experiência chamada quase morte, né, que a pessoa até deu na novela, né? Essa novela das 6 aí, apareceu o rapaz saindo do corpo enquanto era operado lá, circulou pelo corredor do hospital, viu um monte de coisa e depois falou
E isso tem um trecho no livro do Raymond Moody que ele cita, ele pesquisou mais de 5.000 casos desses de quase morte, e ele cita que um dos pacientes, quando estava operando, ele entrou em coma, teve parada cardíaca, e ele viu na porta do hospital um rapaz sendo atropelado, e esse rapaz foi encaminhado, claro, para o hospital e ficou internado lá. Depois, quando ele volta do coma, ele relata, diz como estava vestida a pessoa, todas as circunstâncias do caso, qual era o quarto que aquela pessoa estava, e isso é comprovado. Enquanto isso acontecia, ele estava em coma. Quer dizer, o corpo estava lá, mas ele, espírito, estava indo onde ele entendia que era interessante ir. Então, nós somos espíritos. E o maior atributo do espírito é o pensamento. A mente não é o cérebro. O cérebro é apenas a parte física que serve de instrumento do espírito para que possa a mente, os pensamentos serem colocados em ação no mundo físico, no mundo material. Então a mente é só um instrumento. Quando há o desencarne, vários pesquisadores já abriram o cérebro para identificar onde estava a alma, não conseguiram achar a alma ali, né? Depois do desencarne, realmente não dá para achar lugar nenhum ali, né? E então, quer dizer, nós somos espíritos, nós pensamos, nós somos os seres realmente inteligentes e que raciocinamos, e nós é que mandamos, então, as ordens para adoecer ou para ficar curado. Existem inúmeros casos de curas mesmo do corpo físico, inclusive relatadas no Evangelho, várias, e que Jesus, nesses casos do Evangelho, ele diz assim: olha que já estás curado, não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Nós sabemos que quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Então André Luiz foi chamado de suicida inconsciente. Ele era chamado de suicida no umbral direto. Quando ele foi resgatado e disse, o médico lá disse, se não me engano foi Lísias, não lembro mais, o enfermeiro Lísias, disse, você está muito bem para um suicida. E ele falou, mas eu não sou um suicida. Ele não era um suicida consciente, era inconsciente. Né? Por várias coisas que ele fez ao longo da vida dele, ele era um suicida inconsciente. Mas nós espíritas, desculpem, não podemos dizer que nós somos inconscientes. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim: não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. O que quer dizer isso? Primeiro que Jesus está dizendo que nós não devemos temer os que, no plural, podem matar o corpo. Realmente, o corpo é uma roupa que nós usamos agora e que depois ela é entregue para ser modificada. E nós, espíritos, continuamos existindo. Os que podem matar o corpo, quem pode matar o corpo? Qualquer um, né? Qualquer um de vocês pode vir aqui agora e estrangular o João, que está falando pra caramba. Não é? Essa hora, o pessoal com sono, cansado, doido para ir para casa, ver a novela, João falando aqui, caramba. Então, estrangular o João. Vocês podem fazer isso, qualquer um de vocês, né? E Jesus diz, temai antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Por que aquele? A primeira sentença é no plural, os que, são vários. E a segunda é no singular, é um só. Hein, Marcos? Porque um só é o nosso inimigo. Aí vai o meu irmão lá, que a gente faz um trabalho também de estudo com alguns irmãos protestantes, e eles falam, não, esse aí é porque é o demônio. Aí a gente tem que pegar lá a etimologia da palavra, né? A origem da palavra. Meu filho, demônio, meu filho, não sou Divaldo, não, nem Bezerra.
Meu irmão, a origem da palavra demônio é da palavra grega daimon, que quer dizer espírito desencarnado, né? Inteligência extracorpórea. Então, nesse entendimento, aí ele quase caiu para trás quando eu falei isso. Jesus é um demônio. Ele arregalou os olhos, quase me bateu. Eu falei, que isso, meu irmão? Calma. Jesus é um demônio porque é um espírito desencarnado. Só que na Bíblia foi usado muito o sentido negativo da palavra demônio. Espíritos desencarnados que são obsessores, zombeteiros, maléficos. Mas não só, os demônios não são só maléficos, são também benéficos. E Jesus é um demônio. Ah, então é um Satanás. Tá bom. Aí é melhor pular, porque essa parte já entra na segunda parte que a gente vai falar daqui a pouco. Não, Lúcifer eu também não quero falar, não. Lúcifer é uma alegoria. Eu vou falar, né? Você pediu, eu vou falar. Lúcifer é uma alegoria. A gente pergunta para as pessoas... A doutrina espírita é muito racional. A gente pergunta assim, como pode um ser que chegou à perfeição, à categoria de anjo ou de arcanjo, que é um espírito puro ou, no mínimo, superior, que já se livrou da condição de egoísmo, vaidade, prepotência, né? Já transformou esses sentimentos em virtudes, esses vícios, essas paixões em virtudes. Como pode um ser desse se rebelar contra Deus, querendo o poder que Deus tem? Isso não dá para entender. As pessoas falam assim, não, mas como é esse superior, etc. e tal? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em nós. Quantos anos você tem? 50. Tá. Quando você tinha 20, você fazia mais besteira ou menos besteira do que faz hoje? Muito mais besteira, claro. Você é capaz de fazer coisas erradas que fazia naquela época hoje? Não, hoje não teria coragem de fazer. Então, meu irmão, você evoluiu nesses 30 anos só. Imagina uma vida espiritual que diz lá o André Luiz em Evolução em Dois Mundos, que desde que nós fomos criados até que nós ganhamos o livre-arbítrio são 1 bilhão e 500 milhões de anos. E depois de ganharmos o livre-arbítrio até os dias de hoje, são 40 mil anos aproximadamente. Está velho, hein? Eu não. Cheguei ontem aqui. Então, como pode um espírito que tem esse tempo todo de idas e vindas e de saber aprender com a própria dor o erro que está cometendo, ele aprende, ele incorpora na sua vivência, não é capaz mais de fazer o que fazia antigamente, e aí você fala de um espírito puro, um espírito elevado, e aí ele vai se rebelar, ele vai ter um retorno a um momento em que ele era egoísta, vaidoso, prepotente. Então, é uma alusão a nós, porque tudo que está na Bíblia, tudo que está na doutrina espírita, tudo que nós temos de informação, seja ela religiosa, filosófica, ou científica, ou qualquer tipo de informação, essas informações todas estão colocadas para nós, para nossa evolução. Se fosse para os espíritos mais evoluídos, eles estariam lá, aliás, eles estão lá, né? Os livros e as informações que eles entendem que é necessário para eles estão lá. Mas nós precisamos disso. Então essas informações todas são para nós. Referem-se ao espírito neste grau de evolução que nós estamos. Então nós somos Lúcifer. Quando nós estamos na casa espírita, tudo é maravilhoso. Oi, tia Guacira, tudo bem? Como vai a senhora? Que prazer. Que amor. Quando a gente sai, chega em casa... Ô, mulher, não botou a comida ainda não, é? Isso para pegar leve, né? O pessoal está dirigindo aí, está com o carro aí fora. No trânsito, quando alguém der uma fechada em vocês, em nós vamos dizer... Vai com Deus, meu irmão. Até parece, né?
Esse é o Lúcifer, que numa hora está lá, conectado com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. No outro momento está lá, sabe lá com quem estamos. Então, quando nós vemos tudo isso, aí eu falei de Satanás, né? Satanás e diabo ainda tem essas duas palavras, mas tem a ver com Pedro. Mas eu vou falar daqui a pouco. Então, tudo isso é relativo ao nosso grau de evolução. E se nós cometemos esse tipo de erros, todos os outros que estão ao nosso redor podem cometer os mesmos tipos de erros. Então, o perdão para nós hoje, para nós espíritas, que deve ser perseguido por nós, que nós precisamos aprender é o perdão na forma de tolerância. É quando nós olhamos alguém fazendo alguma coisa errada e pensamos, se fosse uma criancinha de 2 anos, eu relevaria. Mas ele é uma criancinha de 2 anos. Mas está num corpo de 90. Mas todos nós estamos ainda muito aquém, muito longe da maturidade espiritual. Nós ainda somos crianças e adolescentes espirituais. Cometemos várias coisas erradas. Então, quando Jesus propõe para nós que nós pudéssemos, quando estivéssemos no altar, colocando a nossa oferenda, e nós nos lembrássemos que algum irmão tem algo contra nós, que nós deixássemos a oferenda ali, deixa ali quietinha, vai lá e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te ponha no cativeiro e ali, resumindo, né? E ali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Uma outra passagem da Bíblia muito interessante é quando aquela mulher adúltera pega, flagrante adultério, e diz a lei de Moisés que ela tem que ser apedrejada até morrer. E aí ela vem correndo, Jesus está sentado no local, vem correndo ela e a multidão atrás dela com as pedras na mão, e ela vai para o fundo assim, de um local sem saída, né? Perto de Jesus. E eles chegam com as pedras, olham Jesus, aí os fariseus já maquinam como podem fazer para pegar Jesus e dizem, propõem a ele, Senhor, essa não teria saída. Se fosse eu no lugar de Jesus ali, eu teria saído correndo. Como é que é? Me põe fora dessa, né? Me inclui fora dessa, como dizem. Mas era Jesus, não era o João. Né? Então, chegaram para ele e falaram assim, Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Manda a lei de Moisés que nós apedrejemos-la até a morte. E tu, Senhor, o que dizes? Jesus estava escrevendo com o dedo na areia, conta Humberto de Campos, e continua escrevendo na areia. E eles, insistentemente, perguntam de novo, Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Manda a lei que apedrejemos até a morte. O que devemos fazer? Que a gente já estava, mas tem que esperar. Jesus se levanta e diz para eles assim, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Conta Humberto de Campos que ele escreveu o defeito de cada um, o pecado de cada um que estava ali presente, na areia. Para ficar mais patente o negócio. Mas mesmo que ele não tivesse escrito, a moral de Jesus, e é isso que é interessante, era tão forte, ele emanava aquela moral, e aí todos que estavam perto dele recebiam aquela energia, ficavam desconcertados. Então, um a um foram largando as pedras e foram se retirando. A mulher de cabeça baixa, Jesus toca nela e fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela levanta a cabeça e diz, não há nenhum, Senhor. Jesus vai e diz, nem eu te acuso. Vai
e não peques mais. Então, quando alguém erra conosco e nós pensamos em Jesus, nós pensamos que nós devemos seguir os passos de Jesus, apesar da nossa distância para Jesus, mas nós nos dizemos cristãos. Nós, por sermos e nos atribuirmos esse título de cristãos, precisamos pelo menos tentar sinceramente, intimamente, seguir os passos de Jesus. Sim, você lembrou, Satanás, diabo, né? Ele não falou nada, gente. Mas com os olhos a gente percebe. Então, Pedro, tem uma passagem em que Jesus fala assim: quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos falam assim: Senhor, alguns dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és Elias ressuscitado, outros ainda dizem que tu és Moisés. E aí Jesus fala: e vós? Quem vós dizeis que eu sou? E Pedro se adianta e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele: bem-aventurado, ou seja, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Foi uma inspiração divina que Pedro recebeu e transmitiu ali naquele momento. E ao contrário do que muita gente acha, que os discípulos de Jesus eram só 12, os discípulos de Jesus eram muitos mais. Conta-se até em 500. Aqueles 12 eram os discípulos diretos de Jesus, os chamados ministros de Jesus, aqueles que se ocupavam de mais um grupo dentre aqueles inúmeros discípulos. E aí Jesus passa a falar o seguinte: o Filho do Homem, ele se atribuía a esse título, né? O Filho do Homem será preso, conduzido ao cárcere, humilhado, sacrificado, torturado e morto. Pedro então se adianta e fala assim: jamais, Senhor, permitirei que isto aconteça. Jesus então olha para Pedro, depois de ter dito: feliz és, Simão Pedro, e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. O que é isso? Satanás é simplesmente adversário. E diabo é a palavra grega. Satanás foi traduzido do hebraico e diabo foi traduzido do grego. E querem dizer exatamente a mesma coisa. Adversário, aquele que se opõe. Então Jesus ali naquele momento dizia que ele era um opositor, um adversário ao plano divino que existia ali para Jesus. E depois, mais tarde, Pedro se adianta e fala assim: Senhor, dizem os ensinamentos que nós devemos perdoar até 7 vezes. Quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? E Jesus diz: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Eu já vi muita gente fazendo conta, falando 490 vezes. Então é fácil. Vou fazer um caderninho e quando eu chegar no 490, pronto, acabou, não preciso mais perdoar. Aí a gente fala: não, tudo bem, você pode usar esses 490, mas vamos fazer o seguinte: 490 vezes é o mesmo erro da mesma pessoa, tá bom assim? Mas não é 490. Na verdade, é infinitamente. Nós precisamos aprender realmente a perdoar, porque é melhor para nós, e quando nós melhoramos, nós fazemos a maior de todas as caridades, que é a nossa reforma íntima, e a gente começa a fazer coisas melhores com o exemplo, não é, Tiago Acira? A gente estava conversando antes aqui exatamente do exemplo, que as palavras a gente pode falar à vontade, né? Mas o exemplo, esse é que fica, esse é que consegue realmente convencer. E quando a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, na página inicial, inclusive, fala do chefe, né?
Eu acredito que se eu pedir para levantar a mão aqui, muita gente vai levantar. Quem é que tem ou já teve problema com o chefe no trabalho? Muita gente vai levantar. Não precisa levantar a mão, não. Todo mundo levantar a mão não pode. Não, nem todos, né? Mas tem muita gente que tem problema, sim. Mas Jesus, num determinado momento, no Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras, é outra coisa que é para nós os ensinamentos, não é que ele estaria questionando Deus, mas sim aquilo ali era um ensinamento para nós, que ele teria dito o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, pois para isso eu vim, Senhor. Para isso nós viemos, para aprender, para aprimorar. Para isso nós estamos colocados numa família em que há dificuldades de relacionamento muitas vezes. Nós ainda estamos muito longe de atingirmos um equilíbrio. Nós, quando a gente estiver dirigindo, alguém nos fechar e nós, vai com Deus, meu irmão, aí pode ser que a gente chegue em casa e não se irrite com a pasta de dente, com a toalha molhada, com a louça por lavar, com o sapato sujo entrando em casa. Ninguém se irrita com isso não, né? Que isso? Eu não vou falar mais isso não, pode deixar. A gente, tá vendo? Quando a gente observa as coisas isoladamente, elas são muito pequenas. Muito pequenas. E que isso, daqui a pouco, a gente deixa crescer e se torna uma coisa tão grande que não dá mais para a gente controlar. E aí vem a explosão, né? E a explosão é muito ruim, é muito pior. É muito melhor todos os dias, é por isso que o diálogo é tão importante, né? Vem cá, vamos sentar aqui. O que você acha que eu estou fazendo de errado? Ih, melhor nem perguntar. Né? Só que a gente é assim, a gente recebe aquela crítica e ao invés de a gente parar e analisar, será que isso é verdade mesmo? Será que eu estou errando dessa forma? Não, a gente já fica, aqui, nada. Só me vê com esses olhos, né, assim, sempre me criticando, sempre tem alguma coisa para me espizinhar. Nós somos assim, a gente põe as garras de fora, né, para a gente se preservar da crítica, porque nós somos perfeitos, hein, gente? Todos nós aqui somos perfeitos. Ninguém aqui tem defeito, não é isso? Ainda bem que não concordaram comigo. Se a gente já sabe que tem defeito, que erra muito com o outro, por que a gente não vai buscar essa compreensão do outro? E isso é o perdão, isso é aprender a perdoar. A gente tem que começar. Tem que começar. Chegamos hoje em casa, vamos olhar e vamos ver o que me irrita. O que me deixa chateado ou chateada? É tal coisa, tal procedimento. Como é que é? Tinha um negócio muito legal que era sair do banheiro molhado, né, do box molhado. O pessoal reclamava pra caramba. Né? É simples. É só ir lá e enxugar. Eu vou ser capacho? Não, o que me irrita é o banheiro molhado ou é o outro molhar o banheiro? Então não é o banheiro molhado, é o outro molhar o banheiro, é a ação do outro. Poxa, a ação do outro é a ação do outro, não é minha ação. Então eu preciso aprender a buscar o entendimento. É difícil? Com certeza. É mais fácil a gente recriminar, a gente brigar, só que a briga não leva a lugar nenhum. Aliás, leva sim, leva às separações inúmeras que existem por aí, às brigas e até às mortes que existem por aí. A gente já começa a entrar numa nova fase da nossa existência, da nossa maturidade, e a gente já começa a ver, lembra daquela história, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. A gente tem que inverter isso, né? Eu dou uma boiada para não entrar numa briga e não dou nada para não sair, porque eu quero sair. Se eu entrar, é porque se eu entrei é porque eu estava desequilibrado naquele momento, mas eu quero sair. Porque
É como André Luiz diz, ninguém é culpado por permitir que as ideias nocivas, as ideias ruins, entrem no seu pensamento, entrem na sua cabeça. A culpa nossa é de alimentar aquilo, alimentar aquelas ideias ruins. Essa é a nossa culpa. Aí é que vem o chamado pecado. Então, quando a gente trabalha isso dentro de nós, e isso é um exercício, é mais um exercício, a gente trabalhar isso diariamente, tudo aquilo que me irrita, eu vou começar a olhar com outros olhos, a começar a mudar o canal, começar a olhar a pessoa que faz isso, não que ela esteja querendo me irritar. E se ela quiser me irritar também, o problema é dela, né? Não sou eu que estou fazendo. A gente tem essa coisa do querer agir com o pensamento, o corpo do outro, querer que o outro mude por nós, querer que o outro faça isso ou aquilo porque é melhor para a nossa relação, etc. e tal. O outro é o outro. Eu só vou responder pelos meus atos e atitudes íntimas. Eu não vou responder pelo outro. Só que a gente se conecta de tal modo ao outro, ou à outra, ou aos outros, que a gente acaba errando porque a gente está querendo abraçar tudo e todos os erros dos outros. Quando a gente chega numa casa espírita em que as pessoas vêm com vários problemas, vários tipos de problemas, sejam elas físicos ou morais, espirituais, o que as pessoas que trabalham dentro de uma casa espírita devem fazer é ajudar. Não é pegar o problema do outro e transferir para si. Se a gente sair de uma reunião mediúnica cheio de obsessor em nós, tem alguma coisa errada. Os obsessores que foram lá junto com os irmãos que foram ser atendidos, vêm conosco e nós sofremos a influência negativa, tem alguma coisa errada aí. Tem que voltar e tentar entender o que está acontecendo. E mudar alguma coisa. Porque o médico que vai atender o paciente, ele atende o paciente e ele pode até ficar doente. Mas por quê? Contrair a doença daquele paciente. Por quê? Porque fez um procedimento errado. Bom, na ausência de mais nenhum, eu só conheço um aqui, é verdade ou é mentira? Não é isso? Então, o médico ele tem que ajudar, não contrair a doença para fazer com que o doente fique menos doente. Isso não existe. Se nós ficarmos doentes também, nós não vamos ajudar ninguém. Então, vamos mudar o astral, o nosso astral. Vamos fazer o culto no lar, mesmo que seja, entre aspas, sozinho. Vamos buscar... Quer ver uma coisa que uma pessoa falou essa semana lá no Caminho do Senhor? Vamos botar um rádio ligado em nossa casa 24 horas por dia, 7 dias na semana na Rádio Rio de Janeiro. Mesmo que não tenha ninguém em casa. Ninguém encarnado. Mas desencarnado tem sempre alguém. E aquilo vai ajudar. Podem ter certeza. Estou mentindo, Tia Glaucira? É isso. Quando a gente começa a mudar o nosso íntimo, a nossa mente, o nosso pensamento, as coisas que estão em volta tendem a mudar também. Claro que tem aquela história, né? Antes de melhorar, piora. Mas se a gente não perseverar, não vai ter melhora. Tem que perseverar. Tem que buscar todas essas formas de mudarmos a nossa própria vida e não tentarmos mudar o outro. Muita paz. E vamos aprender a perdoar. Querido Mestre Jesus, Senhor, quantas reflexões temos. Tudo isso, Senhor, para que nós, cada um de nós, aqui encarnados e desencarnados, possamos olhar para dentro de nós. Talvez nem tudo sirva para todos, mas certamente muitas coisas servem para mim, Senhor. Servem para cada um dos irmãos que estão aqui.
E tudo isso, Mestre, para que nós possamos cada vez mais nos melhorarmos, estarmos menos sobrecarregados dos nossos próprios erros, da ingratidão, da intolerância, dos equívocos que temos contraído em nós. Que sejamos fortes, realmente, como diz o nosso André Luiz, para aplicar em nós aquela mudança que prega João Batista. Porque o sacrifício, Senhor, de mudarmos a nós mesmos é muito maior, é muito mais doloroso. É por isso que pedimos, Senhor, ajuda-nos cada instante de nossa existência a nos modificarmos, a nos melhorarmos. Ajuda-nos a sermos melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, irmãos, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho. Porque quando damos, Senhor, recebemos. E se nós damos amor, receberemos amor. Mas se não damos amor, Senhor, o que queremos receber em troca? Que nós saibamos, Mestre, a cada dia, fazer com que ao raiar do sol nasça um novo ser dentro de nós, o homem novo, que será com certeza muito mais feliz do que o homem que hoje habita em cada um de nós. Que levemos, Senhor, para os nossos lares, ou para onde quer que estejamos indo, essa tua paz, o teu amor, a tua luz. Visita, Mestre, aqueles irmãos sofredores, que se encontram em situações muito difíceis, Mestre. E leva um pouquinho daquilo que hoje foi produzido aqui por esses irmãos, encarnados e desencarnados. E alivia as dores e o sofrimento de cada um deles, Senhor. Que nós possamos estar contigo, Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. É sempre muito bom, Senhor, estarmos juntos como estivemos durante 1 hora em nossa casa. Obrigado, Mestre. Te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui. Estamos todos felizes
E queremos agradecer a esses espíritos amigos que aqui estão, que passando em cada um de nós, nos abasteceram de forças, de paz, de fé, de resignação. E é nesse instante, Senhor, que eu vos peço a permissão para que estejamos tendo a oportunidade de encerrarmos a primeira parte de nossa reunião. Pois agora já iremos entrar com os passes, mas quero te pedir que todos que irão retirar-se, que possam levar consigo essa paz que nesse instante sentimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.